Bom dia, vamos hoje não exatamente dar continuidade ao estudo em que a internet falhou e não pudemos concluir, do livro As Dores da Alma, psicografia de Maide Francisco do Espírito Santo Neto, do Espírito Hamed. Vamos então retornar ao estudo. Eu vou excluir o post feito anteriormente e vou deixar esse link para esse estudo, do As Dores da Alma. O tema, vício. Vamos fazer a nossa oração e vamos iniciar. Deus, Senhor nosso, nós aqui estamos agradecidos mais uma vez pela oportunidade, Senhor, de podermos estar realizando, neste momento, mais uma vez, um estudo que irá auxiliar-nos, ajudar-nos a termos possibilidades novas de reflexões. Que o Senhor nos abençoe, nos ampare a todos. Assim seja. Vamos então à leitura. Eu vou ler todo o tópico, que eu acho bem interessante, todo o capítulo, na verdade. Vício. O viciado é um conservador, pois não quer correr o risco de se lançar à vida, tornando-se desse modo um comodista por medo do mundo que, segundo ele, o ameaça. Vamos primeiro aqui explicar que esse termo viciado ele é preconceituoso, porque muitas vezes há aquelas palavras, é um viciado, não tem jeito. E hoje já há, onde que há os transtornos de uso de substâncias, e o transtorno de dependência química, e a dependência em diversas situações, há dependências de drogas ilícitas, há dependência de drogas socialmente aceitáveis, como o álcool, e a dependência de açúcar, a dependência de café, enfim, a dependência emocional, há diversos tipos de dependência. Continuemos a leitura então. Óbvio que o Hamed vai falar viciado, vício, mas vamos entender isso como dependência. Inúmeros indivíduos tomam as mais diferentes atitudes diante da vida porque diferentes informações lhes foram transmitidas quando eram crianças. Conceitos diferentes são ensinados para crianças europeias, asiáticas e africanas, e todas se desenvolvem acreditando que estão completamente certas, convencidas de que as outras estão totalmente erradas. O vício pode ser um erro de cálculo na procura de paz e serenidade, porque todos queremos ser felizes e ninguém, conscientemente, busca de propósito viver com desprazer, aflição e infelicidade. Nosso modo de ser no mundo está sendo moldado por nossas atitudes interiores. Aliás, estamos diariamente aprendendo como desenvolver atitudes cada vez mais adequadas e coerentes em favor de nós mesmos. Hábitos preferidos se formam através do tempo e se sedimentam com repetir manobras mentais, o que funcionou muito bem em situações importantes de nossa vida, mantendo nossa ansiedade controlada e sob domínio. Provavelmente será reproduzido em outras ocasiões. Por exemplo, se na fase infantil descobrimos que, quando chorávamos, logo em seguida mamávamos, essa atitude mental poderá ser perpetuada através de um hábito inconsciente que julgamos irresistível. A estratégia psíquica passa a ser, quando tenho um problema, preciso comer algo para resolvê-lo. O que a princípio foi uma descoberta compensadora e benéfica, mais tarde pode ser um mecanismo desnecessário, tomando-se um impulso neurótico e desagradável em nosso dia a dia. Existem diversos casos de obesidade que surgiram no clima de lares onde a mãe é superexigente, perfeccionista e dominadora, forçando constantemente a criança a se alimentar, não levando em conta suas necessidades naturais. Pela insistência materna, ela desenvolve o hábito de comer exageradamente, prejudicando o desenvolvimento do senso interior que lhe dá a medida
de quando começar e de quando parar de comer. A bulimia cria para seus dependentes uma barreira que os separa da realidade e funciona como uma falsa proteção e segurança, pois eles constroem seu mundo de explicações falsas por não perceberem os fatos verdadeiros. Por outro lado, alguns podem argumentar sobre a ação dos distúrbios glandulares ou genéticos, mas, mesmo assim, a causa fundamental dos problemas se encontra no psiquismo humano, que, em realidade, é quem comanda todo o cosmo orgânico. Geralmente a obesidade nasce da falta de coragem para enfrentar novas experiências. É a compensação que a criança carente, existente no adulto, encontra para sentir-se protegida. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Aqui o Hamed coloca uma nota, citando a questão 723 de O Livro dos Espíritos. A alimentação animal é com relação ao homem contrária à lei da natureza? Resposta: dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Retornemos ao texto. Paralelamente, encontramos também na dependência da comida um vício alicerçado no medo de viver. O temor das provas e dos perigos naturais da caminhada terrena pode nos levar a uma suposta fuga. Os dependentes negam seu medo e se escondem à beira do caminho. Interrompem a procura existencial, dificultando assim o fluxo do desenvolvimento espiritual, que acontece através da busca do novo. A evolução tudo melhora, sempre esteve e sempre estará desenvolvendo, desde os menores reinos da natureza até as mais complexas estruturas da consciência humana. O vício aparece constantemente onde há uma inadaptação à vida social. Por incrível que pareça, o viciado é um conservador, pois não quer correr o risco de se lançar à vida, tornando-se, desse modo, um comodista, por medo do mundo que, segundo ele, o ameaça. Os vícios ou hábitos destrutivos são, em síntese, métodos defensivos que as pessoas assumiram nesta existência, ou mesmo os trazem de outras encarnações, como uma forma inadequada de promover segurança e proteção. Assim, considerando, a fim de nos aprofundar no assunto, para saber lidar melhor com as chamadas viciações humanas, devemos perguntar a nós mesmos como organizamos nossa personalidade. Como eram as crenças dos adultos com os quais convivemos na infância? Que tipo de atos permitimos ou proibimos entrar nesse processo? Quais as linhas de conduta que nos foram fechadas ou quais os modelos de vida que priorizamos em nossa organização mental? Somente aí, avaliando demoradamente os antecedentes de nossa vida, é que estaremos promovendo uma autoanálise proveitosa para identificarmos nossos padrões de pensamentos deficitários, diferenciando aqueles que nos são úteis daqueles que não nos servem mais. Dessa forma, libertamos-nos das compulsões desgastantes e dos hábitos infelizes. Não nos esqueçamos, contudo, de que, conforme as afirmações dos nobres espíritos da codificação, o homem tem que se alimentar conforme reclama a sua organização, considerando, obviamente, que todo excesso é produto de uma viciação em andamento. Vamos aos nossos comentários. Um dos parágrafos que nos chama a atenção aqui é a questão de que o Hamed diz, né?
Existem diversos casos de obesidade que surgiram no clima de lares, onde a mãe é super exigente, perfeccionista e dominadora, forçando constantemente a criança a se alimentar, não levando em conta suas necessidades naturais. Pela insistência materna, ela desenvolve o hábito de comer exageradamente, prejudicando o desenvolvimento do senso interior, que lhe dá a medida de quando começar e de quando parar de comer. E isso tem a ver com o parágrafo anterior, quando ele fala da questão de quando se está com um problema, e lembra de quando se era criança, e a criança então chorava e logo em seguida mamava. E aí quando você tem um problema, a estratégia psíquica, a estratégia psicológica da pessoa passa a ser o seguinte: estou com um problema, não consigo resolver, preciso me acalmar, preciso pensar melhor, vou comer. Está repetindo aquele processo defensivo que se fazia quando na infância. E essa atitude ela pode ser perpetuada, pode se tornar um hábito, no caso, como diria o Hamed, um hábito vicioso, a pessoa entrar numa compulsão alimentar porque um problema que gera nessa pessoa ansiedade, ela vai estar compensando a ansiedade, a preocupação que tem com a comida. E a comida, segundo Freud, tem toda a questão da oralidade, tem muito a ver com o afeto, Aquela pessoa está buscando um afeto que pode ser alguém me dá uma opinião, alguém toma uma decisão por mim, mas a pessoa precisa se enfrentar, ela precisa colocar-se no lugar em que ela está e que ela precisa resolver seus problemas. Ela precisa enfrentar as situações que lhe vêm. E quando o Hamed fala das questões de existir diversos casos de obesidade que surgem em lares onde a mãe é super exigente, perfeccionista, dominadora, aqui ele fala da mãe, vamos lembrar da série que está no Globoplay, a sessão de terapia, que o Selton Mello é o diretor, produtor da série, e ele fez essa série na entrevista que ele deu, em homenagem a todos os psicanalistas do Brasil, Como psicanalista, ficamos agradecidos a essa consideração. E ele mesmo se coloca como o ator dessa série, a partir da 4ª e 5ª temporadas, e na 5ª temporada ele vai estar atendendo uma paciente chamada Jovan, que é uma mulher negra, obesa, e ela vai, se eu não estou enganado, é no quinta sessão, dela, que passa esse episódio em que ela está na 5ª sessão, e ela vai falar com o Caio, que é o nome do psicanalista, da personagem do Selton Mello, na série Sessão de Terapia, e ela vai colocar que o pai dela era muito exigente, havia esse conflito no lar. O pai dela dizia que ela tinha nascido gorda, que sempre ia ser gorda e que ia morrer gorda, e que ela deveria aceitar isso. E ele falava isso em um tom agressivo, Nós vemos aí uma relação abusiva aí, desse pai para com essa filha, e abusiva porque também ele falava isso e ele agia assim, ele a criticava quando adulta porque ela tinha engordado, porque ela não tinha mantido, ela havia feito bariátrica e ela não tinha mantido a sua magreza, e ele sempre fazia à noite, como que compensando isso, comidas que ela gostava e dava a ela, enquanto a partir da mãe ficava exigindo que ela emagrecesse. E aí o terapeuta, o Caio, o Selton Mello, o psicanalista, vai colocar para ela o seguinte: percebe que você continua fazendo exatamente
o que seu pai te falou? Você continua obedecendo ao seu pai? Porque em qualquer outra situação de conflito em que ela se visse, ela ia comer. E comer hambúrgueres, comer tudo aquilo que prejudica a saúde, e no caso dela, obesa, e a obesidade é uma doença, né? E ela ia comer, e comer hambúrgueres, muitas coisas gordurosas, muitas coisas açucaradas, tudo o que ela deveria conter-se, controlar-se. E esse controle tinha a ver com ser resistência em relação à crença que o pai colocou para ela, de que você nasceu gorda, você é gorda e você sempre será gorda e morrerá gorda. Então essa é uma questão muito importante de analisar, porque quantas pessoas estão com diversos conflitos dentro de si e acabam ainda agindo, colocando como uma crença muito pessoal e verdadeira o que outra pessoa, seja um pai, seja uma mãe, falaram para ela. E o Caio, como psicanalista, ele vai desfazendo isso na medida em que diz para ela que ela faz isso porque ela está a obedecer o pai, ainda que em um ato, muitas das vezes de forma inconsciente, em outros ela o fazia conscientemente, e ela estava assim também se autopunindo. E aí entram outras situações, né, em um processo complexo, que não é só uma compulsão alimentar, esse é um tema complexo. Entra aí também sentimento de inferioridade, né, sentimento de culpa, em que a pessoa vai se autopunir, como se ela dissesse para ela: eu não consigo desobedecer, eu não tenho forças para enfrentar, para chegar para o meu pai e dizer que eu sou eu tenho as minhas próprias opiniões, os meus valores, eu aprendi valores com ele sim, mas muitos desses valores não são os valores que eu sei que me fazem bem. E a pessoa começar a resistir mesmo, fazer esse movimento de resistência e de enfrentamento para com aquilo que lhe foi passado, né? E aí a pessoa começa a entrar num processo de cura, num processo em que o enfrentamento vai dar a ela a cura, porque ela começa a refletir a respeito, né? O Hamed coloca, né, também que alguns podem argumentar sobre a ação dos distúrbios glandulares ou genéticos, mas mesmo assim a causa fundamental dos problemas se encontra no psiquismo humano, que em realidade é quem comanda todo o cosmo orgânico. Como espíritas, nós sabemos e estudamos isso, de que no momento em que nós somos espíritos e que o pensamento, a inteligência é um atributo do espírito, e que a partir do momento dessas qualidades de espíritos, né, como nós humanizados, né, nesse grau de evolução, humanos, com uma razão, né, bem desenvolvida, uma inteligência bem desenvolvida, nós comandarmos o nosso corpo no sentido de comer, não comer, do fazer, não fazer, nosso cérebro é a ferramenta que vai captar isso, e os nossos neurônios darão então, né, o comando, né, as informações para nós comermos ou não comermos, nós fazermos ou não fazermos. E à medida em que nós damos esse comando, todo o processo, né, orgânico, ele vai ser guiado, claro, por aquilo que nós dizemos que é para ser realizado.
Claro que há disfunções, distúrbios glandulares, né, questões genéticas, mas isso pode ser mudado, né? Eu não li esse livro todo, mas o Dr. Bruce Lipton, né, ele está aqui neste livro Biologia da Crença, que vai trazer as questões da biogenética. Ele vai colocar, né, a respeito desse processo, do quanto nós vamos ter de mudar, segundo fala aqui na orelha, né, da capa, o Lee Pullows, professor emérito da Universidade British Columbia, autor dos livros Miracles and Other Realities, Milagres e Outras Realidades, e Beyond Hypnosis, ou Hypnose, Além da Hipnose. E ele diz o seguinte sobre este livro: um livro muito interessante, oferece sólida evidência de que a biologia quântica pode pôr à prova o mito do determinismo genético e a condição de vítimas a que ele nos relega. Utilizando sólidas bases científicas, o Dr. Bruce Lipton não apenas traz à tona importantes informações, como torna o leitor consciente de que suas crenças podem moldar sua realidade de vida. Leitura instigante e obrigatória. Então, já retira-se, né, com estudos que o Bruce Lipton fez, conforme ele fala na apresentação do livro, de mais de 20 anos, né, pesquisando sobre como nós podemos moldar nossos comportamentos, e assim o determinismo genético ele não é determinante, né, usando aqui uma redundância, para a nossa condição de vida. Então, dentro dos próprios estudos da biologia, da microbiologia, da biologia quântica, já se fala, né, que nós estamos não determinados por uma biologia. Não há uma biologização do ser humano. E esse livro não é recente, né? Ele não é novo, né? De agora. Ele tem aí uns bons anos que ele foi escrito. Essa edição aqui, por exemplo, no Brasil, a tradução é de 2007, né? Nós estamos em 2024, né? Desde 2007 esse livro está nas livrarias, né? Tanto físicas quanto digitais, né? Nas prateleiras. Então nós não temos de ver que há um determinismo orgânico que não nos permitirá a nada vencer, né? E nosso cérebro, dentro dos estudos da neurociência, ele tem a neuroplasticidade, ele se modifica, né? Então nós podemos sim mudar os nossos comportamentos, né? Na medida em que a gente vai modificando o fato de como nós estamos a pensar, né? E por isso a terapia se torna um fator essencial para nós vencermos, né, aquilo que estamos realizando. Uma outra coisa que ele fala aqui é o seguinte, né? Encontramos também na dependência da comida um vício alicerçado no medo de viver. O temor das provas e dos perigos naturais da caminhada terrena pode nos levar a uma suposta fuga. Os dependentes negam seu medo e se escondem à beira do caminho, interrompem a procura existencial, dificultando assim o fluxo do desenvolvimento espiritual que acontece através da busca do novo. A evolução tudo melhora, sempre esteve e sempre estará desenvolvendo, desde os menores reinos da natureza até as mais complexas estruturas da consciência humana. A evolução, no sentido biológico, no sentido científico, ela representa mudanças, é isso que significa, não representa progresso. Porém, no sentido espírita, no sentido espiritual, a evolução representa progresso. Então, esse princípio inteligente que inicia lá nos reinos mineral, vegetal,
animal, né, inicia o seu desenvolvimento para chegar a ser um espírito, né, não mais um princípio inteligente, mas um espírito humanizado, né, humanizado aí, tendo livre-arbítrio, tendo raciocínio, inteligência, né, um pensamento contínuo diferente dos animais, e que nos permite alcançar o que é novo. Eu não preciso me manter no mesmo patamar, no mesmo lugar de sempre, onde eu estou ou onde quiseram me colocar. Então a gente precisa pensar, refletir bem no que nós estamos a fazer conosco. Estamos nos mantendo no mesmo lugar ou estamos modificando este lugar? Estamos buscando caminhar de melhor forma. Não estamos parados, né? Eu lembro aqui de uma frase do Viktor Frankl, que esteve em campo de concentração, e ele pôde lá observar que mesmo naquele lugar em que o pertencimento, as ideologias poderiam acabar, muitos seres humanos se colocavam justamente agarrados a isso, a essas ideologias, e ele viu que mesmo em situações de total desumanidade, em condições subhumanas, muitas pessoas, como ele próprio, buscavam sentido de estar ali, de que ali era o lugar em que eles estavam, mas que representava também deles se manterem vivos a resistência àquelas ideologias de raça pura que o nazismo trouxe consigo. E ele tem uma frase que diz assim: quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Né? Essa é uma questão muito importante, porque muitas vezes nós falamos assim, mas é uma situação que não depende de mim. E o que é que eu vou fazer? O que se tem que fazer é transformar-se. Não dá para transformar a situação, mas eu preciso me transformar. Se eu não posso mudar algo, que eu mude a maneira de encarar esse algo. E assim a gente se transforma. Às vezes temos vizinhos fazendo obras, né? Como aqui mesmo temos, né? E muitas vezes nós ficamos incomodados com o barulho, mas é uma situação que nós não podemos transformar, né? Os vizinhos avisam, falam, e eles precisam fazer as obras, e barulhos muitas vezes incomodam. E às vezes incomodam muito. Porém, o que fazer numa situação que está fora do nosso controle? Não é uma boa situação para eu desfrutá-la. Não é uma situação ruim e que eu tenha possibilidade de transformar. É uma situação ruim para mim. Não é uma situação ruim para o vizinho que está fazendo a obra, mas para mim é uma situação ruim, mas eu não posso transformar. Então eu devo transformar a mim mesmo. Como? Entendendo pacientemente que uma obra tem um período para se iniciar e que ela vai se desenvolvendo e ela vai terminar. Tal como a vida humana, que tem o seu nascimento, o seu desenvolvimento e o momento da morte. E vai chegar um momento que essa obra vai parar. E não é a morte, né? É a transformação para um novo estado, né? Transformar a casa, um cômodo, né? Com uma nova paisagem. A morte é a mesma coisa. E que nós pensemos, como diz o Hamed, ele deixa aqui, né? Para nós nos aprofundarmos, né, no assunto, para sabermos lidar melhor com as chamadas viciações humanas, as dependências, né, devemos perguntar a nós mesmos: como organizamos nossa personalidade? Como que nós fomos criados? O que nós pensamos? Como nós somos?
Como que nós organizamos? Como que nós nos formatamos? Nós nos configuramos, nós nos tornamos essa pessoa que somos hoje? De que modo? O que nos levou a sermos como somos hoje? E ele continua com as perguntas. Como eram as crenças dos adultos com os quais convivemos na infância? Porque na medida em que buscamos compreender as crenças desses adultos, né, com os quais nós convivemos na infância, pai, mãe, principalmente, né, avós, avós, tios, tias, padrastos, madrastas, enfim, diversas possibilidades aí. A depender de como eram as crenças deles, nós temos de pensar, essas crenças deles hoje fazem sentido para mim? Se essas crenças, elas permanecerem em mim, elas servem para mim hoje ou não? Ou elas realmente só vêm a me prejudicar, ou já me prejudicaram? Então, assim, nós temos que pensar muito a respeito disso. Mais uma pergunta. Que tipo de atos permitimos ou proibimos entrar nesse processo, né? É só continuação da pergunta anterior e das explicações anteriores que fiz. Quais as linhas de conduta que nos foram fechadas, ou quais os modelos de vida que priorizamos em nossa organização mental? O que nos foi fechado? E se foi fechado, por que nós permanecemos fechados a isso? Como lembrando o caso da paciente Giovana, que é uma ficção, mas que tem todo um contexto real, né? Eu e a Bia, que atendemos pessoas que fizeram bariátrica, que se encontraram nesse estado depois de engordar de novo, devido a uma compulsão alimentar. E tudo realmente, né, a maioria dos casos vai ver sim com questões da infância, né? As questões dessas crenças. E como a Giovana, que o pai chegou e falou para ela que ela nasceu gorda, é gorda e ia morrer gorda. Essa porta do emagrecimento estava fechada, mas ela realmente tinha que manter fechada. Ela percebe que ela não precisa obedecer mais ao pai. Ela não tem essa necessidade. A porta de que éramos recém-nascidos, chorávamos e éramos atendidos com uma mamadeira, né, como ali, naquele momento, a solução do nosso problema. Estou com fome, estou chorando, vou chorar, o mamar vai vir e eu vou me acalmar. Mas hoje, como adultos, eu preciso dessa mamadeira, eu preciso desse comer, ou eu preciso fazer o processo de reflexão para não fechar a porta para a solução de um problema, criando mais um problema, né? Dando entrada, permitindo que mais um problema se faça, que é o da compulsão, da dependência, né? Do açúcar, da gordura, né? Através do alimento. E aí ele diz, né? Somente aí, avaliando demoradamente os antecedentes de nossa vida, é que estaremos promovendo uma autoanálise proveitosa para identificarmos nossos padrões de pensamentos deficitários, diferenciando aqueles que nos são úteis daqueles que não nos servem mais. Dessa forma, libertamos-nos das compulsões desgastantes e dos hábitos infelizes. Aqui nós vemos a importância, né, da psicoterapia, né? Não podemos desprezar a psicoterapia. Muita gente fala assim, mas eu converso, eu desabafo com amigos e fico bem. O Celton Mello mesmo vai ter um vídeo que ele fala assim, desabafar, terapia não é desabafar, ele fala corretíssimo. Terapia não é desabafar, terapia não é só colocar para fora. Isso a gente faz ali com amigos, na mesa de um bar, que isso é terapêutico, mas isso não é terapia. Terapia é diferente, tem coisas que são só na terapia. Tem coisas que amigos nos falam e é só na terapia. Por que a gente fala com um amigo? Um amigo pode ser psicólogo, pode ser psicóloga, pode ser psicanalista, mas se está ouvindo como amigo. Pode até ter um olhar, né? Uma escuta clínica, mas ali não está atendendo. Está sendo amigo, está sendo amiga. E na terapia é diferente. A pessoa geralmente tem esses encontros uma vez na semana, com um psicólogo, com um psicanalista, né, ou psicóloga, e ali coloca-se, né,
coloque-se, fala, e a pessoa se escuta, né? O Jacques Lacan, psicanalista, dizia que a pessoa não tem medo do que fala na terapia, a pessoa tem medo do que escuta, que a pessoa se escuta, né? Quantas vezes eu, enquanto psicanalista, a Bia, enquanto psicóloga, nós falamos sobre os pacientes assim, né? Que eu e a Bia já conversamos a respeito de algumas questões, né? E uma coisa clássica aí, né? Em nós quando a gente escuta alguma coisa muito impactante de pacientes, né? Esclarecendo que eu e a Bia não ficamos a conversar sobre casos, né? Porque há o sigilo profissional, né? A gente pergunta muitas vezes assim, você se escutou? A gente fala com o paciente ou com a paciente isso, né? Você se escutou? Você escutou o que disse agora? Que a pessoa muitas vezes ela está dando a resposta para determinadas situações em que ela não está escutando. E quando ela escuta, tudo isso começa a fazer maior sentido para ela mesma. Então a importância da terapia é essa, em que um amigo, uma amiga pode se colocar num lugar de defensiva, até dizer, quantas vezes você escuta isso, né? Ah, no seu lugar eu faria isso. Nenhum psicólogo, nenhuma psicóloga, nenhum psicólogo, nenhum psicanalista, nenhuma psicanalista falarão isso. Ah, no seu lugar eu faria isso. Porque nós não somos amigos. Nós temos uma relação analista-analisante, ou terapeuta-paciente, não de amizade. Isso não pode ser confundido, né? E aí, quando nós falamos isso, a pessoa se coloca surpresa, né? Nossa, como que eu realmente não havia prestado atenção. Às vezes a pessoa fala isso em um silêncio. E é perto, muitas vezes, da sessão, está no seu horário de terminar, ou é logo no final, ou é na metade, um silêncio paira no ambiente. E esse silêncio fala, porque o analista está na observação ou a analisante está na sua reflexão. Aquele ato silencioso, paradoxalmente, é falante. Isso é muito interessante e, particularmente, eu acho muito belo, né? Vamos encerrar mais esse assunto. O próximo estudo será com a Bia, a parte 2 desse tema que o Hamed traz, vício, ou, como já explicamos, dependência. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos agradecidos, Senhor, por mais um momento de estudo, por mais um momento em que nos colocamos à disposição vossa, Senhor, para colaborarmos com reflexões que venham assim exploradas de uma forma em que queremos interpretar do melhor modo para auxiliar não só a nós mesmos, que somos auxiliados também, e agradecemos a Ti, Senhor, por isso, mas auxiliar aqueles que nos ouvirão e que haverão de fazer as suas reflexões. Auxilie-nos, Senhor, a estarmos sempre na disposição de ajudarmos. Assim seja. Muita paz a todos.